Olá, boa tarde, quarta-feira, metade da semana, hoje é 4 de fevereiro de 2026. No ar, a partir de agora, o almoço mais completo do rádio quiteriense até às 14 horas, aqui da sua Plus FM 106,5. Muito prazer, eu sou Thiago Rodrigues e esse é o Redação Plus, que vai te deixar bem informado com as principais informações, os acontecimentos, aquilo que marca o dia de hoje em Santa Quitéria, no Ceará, no Brasil e no mundo. Obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência e vamos juntos conferir as manchetes, os destaques do Redação de hoje. Confira agora os destaques do Redação Plus. Ceará e municípios assinam a adesão ao Garantia Safra 2025-2026 para beneficiar mais de 195 mil agricultores. Com a adesão ao programa, cada agricultor tem direito a R$ 1.200 em caso de perdas nas suas colheitas. O pagamento dos benefícios é assegurado pelo Fundo Garantia Safra. E você vai conferir também: câncer no Brasil expõe país dividido entre prevenção e diagnóstico tardio. Macarrão instantâneo a 1 centavo. Olha só o preço do miojo, meu povo, 1 centavo, deu maior confusão, maior quebra-pau dentro do supermercado, um tumulto medonho e viralizou na internet. Já imaginou uma promoção dessa por aqui, o tamanho do destroço que era? Estado traça meta de redução de homicídios em 7,5% para 2026. Governo Federal, Congresso Nacional e Poder Judiciário lançam pacto para enfrentamento ao feminicídio no Brasil. No noticiário local, na área policial, a gente fala que Santa Quitéria recebeu uma viatura semi-blindada para reforço policial, já está aqui na cidade, aquela nova viatura verde já a serviço da 3ª companhia. E a gente também destaca que um homem foi preso ontem em Catunda, acusado de um homicídio ocorrido há 23 anos no estado do Rio de Janeiro. Essas e outras informações são destaques a partir de agora, na edição desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. O Redação Plus já está no ar. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Que a constância seja mais forte que a pressa e a fé maior que qualquer dúvida. Olá, boa tarde, tarde boa, minha querida Santa Quitéria, meio-dia mais 34 minutos, 12h34 em Santa Quitéria, já começando os nossos trabalhos, vamos juntos em mais uma edição do seu Redação Plus, seu companheiro fiel da hora do almoço. Até as 2 a gente traz tudo aquilo que repercute, que movimenta, que impacta com a nossa cidade, a região, o estado e o país. Que alegria poder estar entrando agora na sua casa, no seu comércio, no seu trabalho, na carona que você dá nesse momento, seja aqui na sede, seja nos interiores, nos distritos, localidades, Hidrolândia, Catunda, todas as cidades vizinhas, onde o som da 106.5 chega para você a partir de agora. Você também nos ouve pela internet através do Radiosnet, coloca lá Plus FM Santa Quitéria, ou se preferir também pelo aplicativo do A Voz Santa Quitéria e você ouve a nossa programação. Nosso WhatsApp 85992649800. 85992649800. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o programa Garantia Safra, porque ontem o governo do estado e os municípios cearenses assinaram a adesão ao programa, a edição 2025-2026. A solenidade aconteceu na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com a presença do governador Elmano de Freitas, de prefeitos e outras autoridades. Com a adesão ao programa, cada agricultor tem direito a R$ 1.200 em caso de perdas em suas colheitas. O pagamento dos benefícios é assegurado pelo Fundo Garantia Safra, cuja composição se dá de forma compartilhada, com as contribuições
calculadas em cima do benefício de R$ 1.200. Cada agricultor paga ali os seus R$ 24,00, que é o valor correspondente a 2% do total, e o restante é distribuído entre o município, que arca com R$ 72,00 por agricultor, o estado com R$ 144 e a União com R$ 480. O Garantia Safra é uma política pública que visa garantir um benefício social de uma renda mínima por tempo determinado aos agricultores familiares do semiárido que tenham perdido a sua safra por causa da seca ou excesso hídrico. A gente tem a fala do secretário de Agricultura de Santa Quitéria, o Giovanni Oliveira, que participou ontem dessa solenidade, fala sobre a assinatura, de Santa Quitéria, da adesão ao programa mais uma vez, conta esses detalhes e a expectativa para o programa aqui no município. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes da Rádio Plus. Boa tarde às agricultoras e os agricultores familiares do município de Santa Quitéria. Tiago, ontem, terça-feira, estivemos na sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, a SDA, em Fortaleza, participando do seminário da agricultura familiar. Evento este realizado pela SDA, no qual contou com um dia com várias ações voltadas para a agricultura familiar, divulgação de projetos, valores de investimentos que serão aplicados na agricultura familiar. E também participamos, num período da tarde, juntamente com o governador do estado, o Mano Freitas, da assinatura do termo de adesão do Garantia Safra 25-26. O município de Santa Quitéria hoje ele já está assegurado, caso não aconteça um bom inverno no ano de 2026, para ser retirado o seguro no ano de 2027. Torcemos e oramos que tenha um bom inverno, para que não seja necessária a utilização desse seguro. Mas caso não haja, a gente já está assegurado para receber esse benefício. Aproveitando aqui a participação no programa, Tiago e demais ouvintes, queria também anunciar aqui uma grande novidade para o município de Santa Quitéria, será contemplado com o projeto Paulo Freire. Esse projeto ele abrangerá 74 municípios, com um aporte de 800 milhões investido para a agricultura familiar, que em março já tem prazo para execução. A gente estará dando mais informações, mas de antemão já queria dar essa boa informação aqui para o município de Santa Quitéria, que será beneficiado com o projeto do governo do estado Paulo Freire 2, voltado para a agricultura familiar. Tiago e ouvintes, um forte abraço, estamos aqui na Secretaria de Agricultura à disposição. O que precisarem, contem sempre com a gente. Forte abraço a todos. Muito obrigado ao secretário Giovanni Oliveira, falando sobre essa questão do adesão do Garantia Safra aqui em Santa Quitéria e também trazendo essa notícia referente, já ao município também contemplado no programa Paulo Freire. Ainda falando sobre o Seguro Safra, o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui no Ceará, o José Wilson, informou que até o dia 18 de março será publicada a primeira portaria com os nomes dos municípios que forem contemplados com o Garantia Safra. Além da segurança alimentar, o programa representa um estímulo para a ampliação das áreas de plantio e uma contribuição para a redução do êxodo rural e também do empobrecimento. Tem direito a receber o benefício os agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio, quando tiverem perdas de produção em seus municípios iguais ou superiores a 50%. Ainda falando sobre Garantia Safra, aproveito para lembrar que essa semana está acontecendo aqui em Santa Quitéria a entrega dos boletos, lá no auditório da Secretaria de Agricultura, de 7h30 da manhã até às 13 horas, seguindo o calendário por ordem alfabética. Muita gente já recebeu desde segunda-feira. Segunda-feira foi das letras A ao E, ontem das letras F a J e hoje está acontecendo a entrega para as iniciais de K a M. Amanhã, quinta-feira, acontece das letras N até o final, até a letra Z. Então, passando essa informação importante para quem ainda não foi buscar o seu boleto, do Garantia Safra, já ficar atento para você não perder essa oportunidade, nem deixar para depois. Essa questão do Garantia Safra, a gente reforça, meus amigos,
Porque tem muita gente que acaba deixando ali de pagar, né? Essa adesão ao Garantia Safra só será efetivada após o pagamento do boleto, que deverá ser efetuado até o dia 23 de fevereiro. Chegou na secretaria com RG e CPF, você já retira o boleto. Lembrando que o TCU monitora, né, o Garantia Safra e pode bloquear beneficiários que não atendam aos critérios estabelecidos, né, como renda familiar acima do limite permitido, posse de veículo automotor, ocupação de cargo público ou exercício de atividade empresarial não agrícola. Estamos de volta, meio-dia, mais 46 minutos na cidade de Santa Quitéria, 12h46. Começando já o segundo bloco aqui do nosso Redação Plus, mais uma vez. Nosso muito obrigado pela audiência, pela sintonia dos nossos ouvintes que sempre ligam, sempre participam, mandam mensagem. Já eu trago aqui alguns alôs. Mandar um abraço pro meu amigo, nosso técnico aqui, o Fernando Lobo, tá escutando a gente a caminho de Varjota, já quase chegando em Varjota hoje, né? O Eita Som e o Gera Lobo fazem a festa. Hoje tem aniversário de Varjota, né? A programação de aniversário da cidade e a melhor estrutura de som e gerador aqui da região, já no ponto, chegando para comandar, fazer bem aquela festa. Um abraço, nosso amigo Fernando Lobo, a Anilis também está em casa nos acompanhando, toda a turma boa que está no trabalho e ligado aqui na 106.5. Daqui a pouco, deixa eu baixar aqui o retorno. O retorno tá um pouquinho, agora sim, o retorno tá um pouquinho alto e estava dando interferência. 12h47, daqui a pouco nós vamos falar sobre a Escola Família Agrícola de Santa Quitéria. Mas, Tiago, esse assunto, de novo, Tiago, sim, de novo esse assunto porque a obra tá parada e próxima semana a gente tem a visita, né, do governador Armando de Freitas, tamanha prova de que a Santa Quitéria é tão bem quista pelo governo do estado, de que depois dele ter vindo em 2022 em pedir volta, ele tá aparecendo agora no ano da eleição. E aí a gente vai falar sobre o estado da Escola Família Agrícola. Hoje pela manhã eu estive por lá e tive acesso às instalações, a parte interna do prédio, que já mostra menos de 1% faltando, mas muita coisa já se deteriorando e o pior, sem vigilância, né? Sem vigilância e já tem muita coisa de prejuízo, muita coisa que já está pronta, construída, que está com rachadura, que já está comprometido, linhas de madeira que vai ter que ser trocado, que já está não sei quantos anos, que foi condenado aí pela Secretaria de Educação, enfim. Já a gente fala sobre isso, porque muita gente está se perguntando, será se o governador vai lá olhar na semana que vem a obra que 13 anos se arrasta na Santa Quitéria? Já a gente comenta desse assunto. Mas antes de trazermos o plantão policial, trazer aqui uma nota de falecimento. Os familiares, né, de Francisca Sandra Souza Galdino comunicam o seu falecimento ocorrido ontem, né, ocorrido nesta terça-feira. O seu corpo está sendo velado em sua residência na rua Djalma Catunda, 482, no bairro Piracicaba. O sepultamento está previsto para as 16h30 no cemitério local. A família enlutada agradece todos que comparecerem, né, e que prestam solidariedade nesse momento. Nosso abraço, nossos votos de pesar à família da Francisca Sandra Souza Galdino, que faleceu ontem e o velório está ocorrendo nesse momento lá no bairro Piracicaba. Deu polícia? A Plus FM traz a notícia. Agora 12h mais 51 minutos em Santa Quitéria, meio-dia e 51. A gente começa o plantão policial, na verdade, com uma boa notícia para cá, para Santa Quitéria. A terceira companhia da Polícia Militar foi contemplada ontem com uma nova viatura semi-blindada para fortalecer o combate à criminalidade aqui no município e em toda a região atendida pela unidade. O veículo entregue ontem pelo governador Armando de Freitas, em Fortaleza, passa a integrar a frota, ampliando a capacidade operacional
e oferecendo mais segurança aos policiais durante as ações ostensivas. A viatura na cor verde, que é a nova identidade visual da PM, irá atuar em conjunto com os veículos já existentes e reforçando o policiamento preventivo e as operações estratégicas realizadas aqui em Santa Quitéria e cidades vizinhas. A medida faz parte de um conjunto de investimentos voltado ao fortalecimento da segurança pública no interior do estado. Agora sim, entrando nas ocorrências, a gente começa falando pela cidade de Catunda, porque um homem de 56 anos foi preso ontem à tarde naquela cidade por força de um mandado de prisão preventiva relacionado a um homicídio ocorrido no estado do Rio de Janeiro, na própria capital, Rio de Janeiro. A ação foi realizada por policiais militares de Santa Quitéria, com apoio do Raio, após tomarem conhecimento da ordem judicial em aberto contra ele. O mandado foi cumprido no centro da cidade, perto do Banco do Brasil, embora o crime tenha sido praticado em 2003, a decisão pela prisão preventiva foi expedida apenas em maio de 2018 pela 4ª Vara Criminal da capital fluminense. De acordo com o processo, o acusado trabalhava em uma padaria e teria se envolvido em uma discussão com o filho da vítima. Posteriormente, o pai da jovem foi até o local, o pai do jovem foi até o local para esclarecer o ocorrido e o momento em que o indivíduo teria efetuado um disparo contra o homem, identificado apenas como José. Em seguida, houve luta corporal, durante a qual outros 2 disparos foram efetuados, resultando na morte da vítima e fugindo depois do crime. Após a prisão, o acusado foi conduzido à Delegacia Municipal de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça. 12h54, a gente vai para Tamboril porque o assalto à mão armada foi registrado ontem à tarde. Aliás, ontem à noite, por volta das 19h40. De acordo com a polícia, Marcos Antônio Cavalcante Alves, vendedor de peças, foi abordado por 2 indivíduos encapuzados, armados, que estavam numa moto Honda 160 de cor preta. Os suspeitos obrigaram Marcos Antônio a entrar no interior da sua residência, onde subtraíram um aparelho celular e 3 relógios. Após a ação criminosa, os assaltantes fugiram tomando rumo ignorado. A polícia militar esteve no local, colheu informações e orientou a vítima a registrar o boletim de ocorrência. A vítima é proprietária de uma casa de peças lá em Tamboril. Equipes realizaram diligências, porém até o momento ninguém foi preso. Saindo de Tamboril, a gente vai para Nova Russas. Ontem, pela madrugada, policiais da Força Tática tomaram conhecimento de um furto ocorrido na loja Macavi. Ao chegar no local, constatou-se o arrombamento e o gerente da loja apresentou as imagens do ocorrido e próximo à rua José Rosa, no centro da cidade, foi observado um homem entrando no matagal. Foi feito o cerco, localizaram José Railton de Moura, que estava de posse do celular da empresa e de mais objetos furtados. Foi dado voz de prisão ao acusado, que ofereceu resistência. Com ele estavam receptores de TV, 2 notebooks, uma sanduicheira, um multimídia, uma caixa de som, 4 carregadores de telefone, 3 cabos USB, 4 caixas de som portátil, um smartphone, mais outra caixa de som e uma faca de mesa. O acusado foi autuado em flagrante da manhã de ontem e foi levado para participar de audiência de custódia no Fórum de Crateús. Por falar em Crateús, agora 12h56, e no começo da noite de ontem uma mulher foi encontrada sem vida naquela cidade, na rua Doutor Moura Fé, próximo à Avenida Edilberto Frota. A Maria de Lourdes, conhecida como Lourdinha, residia no local, era proprietária de um bar situado no andar térreo do imóvel.
Ela foi encontrada sem vida, deitada em uma cama no interior da residência. A suspeita é de que a vítima tenha sofrido um infarto. Lourdinha tinha passado mal mais cedo ainda durante o dia. E a polícia militar esteve no local e o corpo dela foi levado também para o núcleo da perícia forense na própria cidade de Crateús. Ainda por lá, ontem à noite, policiais do Raio foram acionados por um vigilante da CAGES após a constatação de furto, né? A constatação de um furto que aconteceu, né, de material de cobre na Lagoa de Tratamento. Aí quem foi até o local visualizou 2 indivíduos que tentaram fugir pelo matagal. Inclusive sofreram escoriações, cortaram lá, se feriram todo. E os policiais conseguiram capturar. Os indivíduos confessaram que estavam no local com o objetivo de subtrair as bobinas de cobre para venderem. Foi constatado que eles já haviam desmontado um transformador de energia, de onde retiraram as bobinas de cobre. E detalhe importante, no local a polícia apreendeu 4 chaves de boca e uma faca que estavam sendo utilizadas para desmontar o transformador, e que há poucos dias já havia sido registrada uma denúncia na delegacia de furtos de material de cobre no mesmo local. Os acusados foram identificados como Antônio Adonel da Silva e Juan Carlos Torres Belisário, que foram autuados em flagrante, foi dada voz de prisão. Os 2 suspeitos foram autuados pelo crime de furto qualificado, foram apresentados em audiência de custódia. De detalhe, um deles disse que presta serviço para a CAGES. E tá vendo, ó, a iguala da espécie desse tipo de gente? Ganha o trabalho, ganha o emprego, mas prefere desviar pelo caminho mais fácil, que é roubar no próprio local de trabalho. Depois tá chorando das pitangas, ai, que eu não tenho onde trabalhar, eu não tenho condições, eu sou isso, eu sou aquilo, e mete aquele, ninguém me dá oportunidade. Claro, sou empregado e vai roubar o local de trabalho, roubando material, já se mancomunando, já é a comprovação de que a pessoa não quer prestar. Aí depois vai chorar que ninguém me dá emprego, ninguém me ajuda, não sei o que, desse jeito. Aí depois fica chorando aí. Ainda na cidade de Crateús, hoje pela manhã, uma colisão entre 2 motos deixou uma família ferida no trecho da Avenida Edilberto Frota com a rua Zé Caraújo. O casal trafegava numa Honda Bis, o Francisco Adelino Rodrigues, de 35 anos, a sua esposa, Deuselina Firmino da Silva, de 27, e a filha do casal, de 6 anos. O condutor da Bis tentou entrar à esquerda, na rua Zé Caraújo, quando acabou colidindo com outra moto que trafegava pela via. Francisco Adelino sofreu um ferimento no tornozelo, já sua companheira teve ferimento e queimadura na perna esquerda e a criança sofreu um corte na cabeça. As vítimas estão fora de perigo e foram socorridas para o Hospital São Lucas. Foram essas ocorrências registradas nas últimas 24 horas na 3ª Companhia e também no 7º Batalhão de Polícia Militar. Agora são 13 horas em ponto em Santa Quitéria. Redação Plus, por dentro da polícia. Bora falar de chuva, falar de tempo, meu povo, porque nesse momento aqui em Santa Quitéria fazem 32 graus, mas que tá calor. Quem tá sentindo calor até a noite, né? Até a noite tá aquele tempozinho, tá tão bom quando tava chovendo, não era? Mas diz aqui que tá nublado, na máxima de 32, mínima de 23, e apontando que pode ter chuva daqui para mais tarde, né? Tem o alerta de chuva. Aliás, o mapa aqui indica que deve ter chuva até domingo. Deus ouça que chova bem, Deus ouça que concretize. A primeira semana da quadra chuvosa do Ceará deve ser de precipitações em todas as regiões, de acordo com previsão do IMET. O órgão emitiu 2 novos avisos de chuvas e ventos intensos para o estado hoje. O aviso amarelo, que indica o perigo potencial pelas condições, é válido para todos os municípios cearenses até no caso, às 10 horas do sábado. Nos locais estão previstas chuvas de até 50 milímetros por dia, associadas a rajadas de vento de até 60 km por hora. Já um segundo aviso, este laranja, indica condições mais severas para 89 cidades, incluindo Santa Quitéria. Previsão de que nesses locais as precipitações cheguem a até 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 km por hora. O aviso de perigo
é válido até às 23h59 de amanhã. Segundo aqui já a FUNSEMI, o tempo deve ficar com variação de nebulosidade, entre parcialmente nublado a nublado, mas com temperaturas elevadas, que podem atingir até os 38 graus. Pode ter chuvas isoladas na região oeste, que é Ibiapaba, litoral norte e oeste do Sertão Central. Amanhã e sexta, com o cenário meteorológico favorável à ocorrência de precipitações em todo o Ceará, principalmente na parte da tarde. E para hoje, os maiores acumulados devem ser no oeste, centro e sul do Ceará, que é Sertão Central, Cariri e áreas da Ibiapaba. As precipitações estão associadas à aproximação de um VECAM, que deve se deslocar de leste para oeste nos próximos dias, ficando muito posicionado ao Ceará, né? E assim como a configuração que está sendo prevista de superfícies, favoráveis para que se tenha formação de áreas de instabilidade. Algumas regiões têm apresentado chuva, né? Inclusive, eu vejo aqui que choveu em 38 municípios, com destaque ali para a região de Jardim, com 61 milímetros, Juazeiro do Norte com 55, Potengi 55, Parambu com 51 e Aiuaba com 47. Juazeiro, pelo que eu vi, até alagamento teve na manhã de hoje. Chuva por lá, parece que o negócio foi mais esticado, né? A chuva por lá foi mais intensa. Agora são 13 horas mais 3 minutos em Santa Quitéria. Você está ouvindo Redação Plus. 1h04 agora, e após uma semana com os canais de atendimento fora do ar e a suspensão dos atendimentos presenciais, os serviços do INSS voltaram a operar normalmente. Entre eles está o simulador de aposentadoria, que já pode ser acessado pelo site ou aplicativo a partir desta quarta-feira. A ferramenta faz 7 tipos de cálculos, comparando as diferentes regras da Previdência para apontar quanto falta para atingir a idade mínima ou completar o número de contribuições exigidas. E para quem está até 5 anos da aposentadoria, o sistema também mostra uma previsão do valor do benefício. Apesar disso, especialistas em direito previdenciário alertam que em muitos casos o simulador não revela automaticamente as informações corretas. Isso porque os dados do contribuinte no CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, de onde o sistema pega as informações para calcular o benefício, podem estar desatualizados ou incompletos. O simulador também não considera algumas particularidades dos contribuintes que garantem a aposentadoria mais cedo, como o caso de professores, que garantem professores, pessoas com deficiência ou que atuam expostas a algum agente nocivo à saúde. Por isso, antes de entrar com o pedido, é essencial checar e atualizar as informações do CNIS no próprio site do INSS e ter em mãos todos os documentos para comprovar possíveis condições especiais. 1h06 agora na cidade de Santa Quitéria, 13 horas mais 6 minutos. Deixa eu falar com você, meu amigo serralheiro, construtor e profissional da obra. Se é aço de qualidade, o lugar certo é o Portal do Aço, a loja do serralheiro em Santa Quitéria. Aqui você encontra metalon, cantoneira, barra chata, tubos, vergalhão, coluna, treliças, arame, tábua de pinos, perfis, telhas galvanizadas e muito mais. Tudo com o melhor preço da região. O Portal do Aço tem a maior variedade e a entrega mais rápida atendendo Santa Quitéria e cidades vizinhas. Faça seu pedido do orçamento agora mesmo pelo 99967-8575. 99967-8575. Em breve, em novas instalações na Avenida Joaquim Eurico Lobo, na saída para Hidrolândia. Portal do Aço, aços de qualidade. Um grande abraço, meu amigo, irmão Caio César. Tá ouvindo agora lá no Portal do Aço. Um abraço para toda a turma boa que também tá trabalhando. Não só lá, o pessoal nas obras também, tanto pela manhã como pela tarde, sempre escutam aqui a nossa programação. Já vem chegando para cá o Genésio Araújo Júnior com Política Real.
Agora, na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Nada como muita gente reunida, ou dá confusão, ou surge algo diferente. No primeiro dia após a retomada dos trabalhos no Legislativo e no Judiciário, o PT, que não assinava a CPI do Master na Câmara, decidiu assinar em massa. Hugo Mota disse que tem uma fila de CPIs na frente. Deputados e senadores, sabendo que Davi Alcolumbre não quer CPI no Senado, sejam oposicionistas ou alguns do Centrão, que não tem ligação com o banqueiro, assinaram a CPI mista do Master. A regra é clara, Arnaldo. CPI mista é trabalhosa, mas só precisa ser lida em sessão do Congresso para ganhar pernas, cabeça e membros. Por outro lado, surgiu a informação de que a revolta de setores econômicos contra o STF não tem nada de busca de limites aos exageros dos capa-pretas, mas face a uma ação que questiona a constitucionalidade da PEC da desoneração de 17 setores, que pode perder a validade. Fazer muito bacana, inclusive com ligação na Faria Lima, pagar bilhões. Sabe como é, né? A parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Nada como muita gente reunida para ter confusão ou surgir algo novo. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Estamos de volta, 13 horas mais 13 minutos na cidade de Santa Quitéria, 1h13, já chegando com o terceiro bloco do nosso Redação Plus. Mais uma vez, obrigado pela audiência dos nossos ouvintes. Deixa eu mandar um abraço para minha amiga Beth, aqui na Menezes Pimentel, tá nos acompanhando. A Maria Ferreira, no bairro da Prascaba. Maria, todos os dias, tá lá ligada, diz que gosta muito do programa. Abraço, minha amiga Maria. Tava também sentindo a falta medonha, né, esses dias sem o programa. Meu amigo Tião, lá do Jato Tião, lá no bairro do Arco também. E você que ainda não mandou sua mensagem, aproveita para salvar o nosso WhatsApp, é o 859-9264-9800, 859-9264-9800. Minha amiga Adília Muniz também já está aqui mandando mensagem. Boa tarde, estamos na audiência. Adília, o Rony também, sempre ligados aqui com a gente. Um grande abraço, ótima tarde para vocês. Hoje pela manhã, eu estive visitando a obra da Escola Família Agrícola de Santa Quitéria, na localidade de Santa Rita, ali do Hilário. E isso porque na semana que vem, na quinta-feira, está previsto a visita, né, do governador Elmano de Freitas aqui a Santa Quitéria, depois de muito tempo, depois de longos quase 4 anos de quando ele veio aqui pedir voto da Santa Quitéria e não se prestou o papel de vir aqui visitar o município, agora vem, ano eleitoral. E os quiterienses aproveitam para se perguntar como é que está a situação da Escola Família Agrícola, da obra que se arrasta há exatos 13 anos, que aquele gigante complexo educacional que já deveria estar servindo aos jovens de Santa Quitéria na sua formação agrícola, não passa de um elefante branco. Mas é um elefante que há muito tempo ele pede para sair, pede para começar a funcionar, mas pela ineficiência do Estado ou pelo descaso que é conveniente com nós quiterienses, nunca sai do papel. No ano passado, muita gente se lembra que a previsão fez-se um estardalhaço que termina no 2025. 2025 termina com a obra pronta. Beleza, até aí tudo ok. Previsão, entrega no dia 24 de setembro. Dia 24 de setembro, no meio da campanha eleitoral, a obra fica pronta. Ok, vamos aguardar, porque todo mundo sabe que a obra falta menos de 1%. Quando eu falo que falta menos de 1% lá, meu povo, é porque são detalhes ínfimos. Detalhes de algumas correções, por exemplo, os postes que já estão lá no chão para ser ligado à energia, para deixar tudo realmente assim no ponto de funcionar. Mas você pensa, mas falta parede, falta janela, não, tá tudo pronto.
Falta só o maquinário, falta móveis. O grosso do principal já tá lá feito. O anfiteatro já tá pintado, a quadra que estava toda danificada foi reformada, a questão das salas de aula foi trocada, os móveis, pias, materiais elétricos e hidráulicos que haviam sido roubados há anos atrás foram repostos. Tudo colocado, tudo no ponto. E aí a empresa que estava lá é a Nocal Construções, que era de Fortaleza. E a gente conversando lá, acompanhando um pouco, lá os trabalhos estão parados praticamente desde outubro, novembro. Foi-se fazer uma medição lá, a medição teve um desacordo, um desarranjo, não deu para continuar. A SEDUC, a Secretaria do Estado, rompe o contrato com a empresa. E aí de lá para cá, a obra tá simplesmente ao Deus dará da burocracia do Estado. De lá para cá, você bota aí setembro, paralisou, fez sua medição, o Estado não pagou, rompe o contrato, e aí você passa outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2026 e vai entrar agora o fevereiro de 2026. E nada na obra andando. Detalhe. A obra lá, tem um funcionário lá que é por conta da Nocal, por conta da empresa. Eles não desligaram, mas esse rapaz está lá trabalhando, ele fica como uma espécie de vigia, ele preserva ali o prédio durante o dia. Mas fica só durante o dia. Ele mora ali ao lado, mas olha, verifica, se tá, né, tudo ok, se não tem problema, não estourou nada, mas ele fica durante o dia. De noite não tem nada. E essa obra já passou pelo problema há anos atrás, de que tinha sido tudo colocado, quase tudo pronto. Foram lá, entraram, roubaram, dilapidaram, e aí um prejuízo para o Estado para poder refazer. E detalhe, prometeram mandar 2 vigias para ficar lá, vigia armado. Até hoje, nunca colocaram. Tem nada. Nada. À noite, Deus livre quem chega lá, entrar, roubar, danificar, fazer o que quiser, faz porque não tem ninguém inibindo. O Estado não tem a preocupação, o zelo, o compromisso de sequer preservar uma estrutura que já custou mais de 10 milhões de reais para o bolso do contribuinte da Santa Quitéria. Mais de 10 milhões de reais em 13 anos, pagos a 4 construtoras, que até agora não ensinou ninguém. Até agora não ensinou ninguém. Você sabe quando é que a obra da escola agrícola teve vigia armado? Quando o André Fernandes veio visitar a obra aqui em Santa Quitéria, que ele pulou o muro, uma semana depois o Estado rapidamente tratou de botar um vigia armado lá. Para ficar de dia e de noite. Depois que passou, depois que caiu no esquecimento, tiraram, a empresa trabalhou e ninguém olha nada. Inclusive, por coincidência, poucos minutos que eu cheguei lá, tinham acabado de sair fiscais da Secretaria de Educação do Estado. Os fiscais da Secretaria de Educação foram lá olhar a obra, acompanhado de técnicos da SOP, e já tem coisas da obra que já foram condenadas, que já vai atrasar da obra ser entregue. Por exemplo, uma linha de madeira que foi colocada há não sei quantos anos, já condenou, tá errado. Rachadura na parede, a parede quase caindo. Tá lá as rachaduras, as brechas, as fissuras enormes. Rachadura no chão, piso afundando, e não sei o que, e madeira. Detalhe, portas que foram trocadas, mas já tem muito formigueiro, muitos outros detalhes. Outra coisa, o prédio lá tá no escuro. O Estado não pagou mais a energia de lá. Tem toda a instalação elétrica tá feita. Toda a instalação elétrica. Mas o Estado fez o favor de não pagar a conta e tá cortado. E não tem energia lá. Não tem. Tem todas as instalações, mas não tem energia. Ou seja, ainda pior, que alguém pode entrar, entra no escuro e faz o que bem entende lá. E aí eu vou trazer a nota que a gente procurou da SEDUC, uma manifestação sobre isso. Diz o seguinte: atualmente o processo encontra-se em fase de elaboração de um novo orçamento
para dar prosseguimento a uma nova licitação e posterior contratação da vencedora do certame para a conclusão do projeto. Você está vendo aí o tamanho do esticado que o Estado está fazendo? Vai fazer um novo orçamento que vai custar no mínimo R$1 milhão. Esse contrato da nova empresa, da Nocal, já tinha sido mais de 1 milhão. Aí esse menos de 1% que falta vai ser mais outro 1 milhão. E vai esticar, botar um prazo aí de 180 dias, que não dá 180 dias. Ele bota 1 ano. E aí vem as medições. E vai dar errado. E a empresa não vai querer trabalhar. E aí corta e rescinde. E nunca essa obra termina. Vão fazer um novo orçamento para fazer uma nova licitação. Uma licitação burocrática que é 3 meses, no mínimo, se não tiver problema, para que uma nova empresa assuma, para que comece a contratar e comecem a trabalhar lá dentro. E aí, nessa brincadeirazinha, você bota mais 1 ano perdido dessa obra. Mais 1 ano perdido. Aí vem o governo do estado e faz aquela patacoada toda de dizer, nós vamos abrir não sei quantas escolas, nós vamos abrir, nós vamos universalizar tempo integral. Como, nego velho, que vai fazer isso? Com que dinheiro? Encher o peito, eu vou abrir, não tá terminando as que tem. Vai construir escola nova. E eu volto a repetir o que eu já falei aqui no ar. O Júlia Catonda fica pronto primeiro que a escola agrícola. Não vão se iludir, nem vão. Tiago, tu tá dizendo besteira, não vou apostar com o senhor de aposta. Mas pode ter certeza, como 2 mais 2 são 4, que o Júlia Catonda aqui nas Flores termina primeiro. Termina primeiro e a outra obra fica se arrastando. Essa obra aqui da escola agrícola, você que tá me ouvindo agora, foi pego a mesma empresa para terminar junto com a do Trapiá. Era para ter terminado no mesmo tempo. A empresa reiniciou, recebeu o recurso. Foram lá parar. A do Trapiá foi terminada. Tá aí funcionando. Do Trapiá, salvo engano, ela já tá com 5 anos funcionando. Ela foi inaugurada no 2018, né? Foi inaugurada em 2018, ainda era o Camilo. Aí você bota esses 4 Delmandos, ele tá funcionando este tempo aí. Era para ter sido terminado naquele tempo. Mas o Estado, de fato, o que é inconteste, o que é verdadeiro, é visível, o Estado não tem compromisso com o município de Santa Quitéria. Aí ontem aparece aquela foto do prefeito Joel Barroso ao lado do governador. Aí o governador grava um vídeo. A gente se preocupa. Nem sei o que apareceu no vídeo. O vídeo nem foi postado. Mas mano, as nossas obras para Santa Quitéria, e isso, e aquilo, e não sei o que, e nós estamos fazendo as obras do governo do estado na Santa Quitéria. Vamos lá. Sinalize, asfalto, como se fosse, meu Deus do céu, uma grande obra gigantesca. Tu é doido, é? A revolução. Asfalto. Parque da Liberdade. Mas tá conveniado. Tá bom, senta lá, Cláudio, espera. Parque da Liberdade, 5 areninhas. 5 areninhas. O Estado não tá tendo capacidade de honrar com o que tá parado, com o que tá atrasado, avalie pro que tá prometendo construir. E detalhe, esse problema não é só na Santa Quitéria não, gente, é nos 184 municípios. O Estado tá numa sanha de anunciar, e eu não vou atribuir isso, é política, entendam como quiser. Não é da minha palavra, da minha boca não vai sair. Mas o Estado está com a sanha de anunciar. É investimento. Não para, não para, não para, não para, não para. Não para de quê? De prometer? Não para de fazer hora, de fazer com a nossa cara? De brincar, de escrachar, de fazer um escárnio com nós cidadãos? Porque dinheiro não tem. Compromisso não tem. Aí agora é hora da gente aguardar, na quinta-feira que vem, se o governador vai falar sobre isso. O que é que ele vai prometer? Eu sei que a escola agrícola está atrasada, mas esse ano eu entrego. Outra coisa, esse ano é ano eleitoral, gente. Vamos conveniar, faz a licitação de obra, vai chegar o tempo que vai parar, não pode ter obra, por conta da legislação eleitoral. Por isso que eu acabei de falar que o ano de 2026 é um ano perdido para aquela obra. E para muitas outras. Quem tá achando, vai começar, mentira, é balela. Já entra as eleições do período eleitoral.
Aí vai andar, vai porque tem pressa. Que isso? Tenha santa paciência. Aí na semana que vem, o Elmano vem pra cá, achando que o povo da Santa Quitéria tá muito satisfeito com ele, e chega e vai dizer assim, ó, eu tô trazendo aqui tablet. Tô trazendo tablet pros alunos, fazendo tablet. O governo do tablet, né? O governo do tablet, porque... Já, mas você tá contra o tablet? Não, não é contra a entrega do tablet. Mas tá vendo como a Santa Quitéria é tão desmoralizado, caramba? Ele tá indo pra cá pra entregar tablet. A entrega do tablet, vai assinar a ordem de serviço, assinar um pedaço de papel, que vai prometer aí o Parque da Liberdade, a urbanização do Açude do 15, depois de 300 anos de projeto. Ah, vai sair a urbanização do Açude do 15. Ah, vai sair as 5 areninhas. E não se surpreenda, ele não vai tocar o pio. Pode ser que ele fale, eu acredito que não. Primeiro, eu acredito que ele nem vai lá. Vão levar ele para visitar o Júlio Catunda e vão levar ele para olhar a estrada aqui da CE Santa Quitéria ao Salitre, Santa Quitéria a Canidé. Ele olha, a um pedacinho, pé na carreira e tchau. E a outra escola que tá lá, onde é para ele realmente olhar o estado que ela se encontra, ele não vai passar nem perto. Ele não vai nem visitar, ele não vai nem falar, e a Santa Quitéria vai continuar sendo feita de otário, de besta, de idiota, como nós também nós somos feitos. É aquela história, que é o prazer dos políticos fazer isso com a gente. É fazer a gente de otário. E isso consegue fazer a gente muito bem. Quando eu falo a gente, eu falo nós cidadãos. Então, assim, só para retratar, um assunto quente não. Mas é para lembrar que na quinta-feira que vem, o governador do estado vai estar na Santa Quitéria e ele, mais uma vez, vai ignorar esse assunto, mais uma vez não vai tomar nenhuma providência e vai achar que é normal 13 anos do governo do estado enrolando uma obra, uma escola que já podia ter formado muita gente. Se você parar para pensar, você se pergunta qual vai ser a formação da escola agrícola para os tempos de hoje. Há 13 anos atrás tinha. Hoje tem jovem querendo estudar na escola agrícola? Espero que tenha demanda, mas tem. Vai ser feito um trabalho para isso? Vai ser organizado? Ninguém sabe. Podia estar formando muita gente. Passou pelo Cid, passou pelo Camilo, passou pela Isolda, passou pelo Elmano. E a gente com o mesmo chapéu de otário enganado desse jeito. Mas lamentável a gente ter que fazer esse relato, mas a gente não pode passar a mão por cima, a gente não pode tapar o sol com a peneira e achar que as coisas são normal porque tem que ser normal, porque Deus quer assim. Não dá. Comigo não é assim, comigo não funciona, não adianta tolerar esse tipo de palhaçada. 13 horas mais 30 minutos na cidade de Santa Quitéria, 1h30. Vamos seguindo aqui com o nosso programa para falar de um outro assunto que está repercutindo muito, dando muito o que falar, a questão do cachorro-orelha, né? Lá em Florianópolis, estado de Santa Catarina. Você que é mais ligado nas redes sociais ou na TV, com certeza viu a proporção que esse assunto tomou, da morte daquele cão, as agressões registradas em Praia Brava. E aí, você viu-se uma gigante mobilização para que se passasse em branco. Ah, mas são adolescentes, são menores, os bichinhos são indefesos. Aí os que fizeram foram para onde? Depois que mataram o cachorro, que fizeram o crime, foram para onde? Passear na Disney. Porque o turismo de gente bandida aqui no Brasil, você faz merda, fazer M e fugir da sua responsabilidade. Mas ele é o menor, ele não pode ser responsabilizado. Engraçado, não pode. Não pode ser responsabilizado pelo que ele fez. Ah, mas estava sob efeito de entorpecentes, efeito de droga. Ele estava, sei o quê. Na santa paciência. Não, mas não pode ser responsabilizado. O bichinho, que mas não é bichinho. Não fez? Agora tem que arcar, aguentar as consequências. Aí a polícia, na matéria do Fantástico, o mais interessante no domingo, tem imagem. Não temos imagens. Não temos imagens. Não temos imagem. A gente não sabe. Eu não sei. E eu gostei até de um trecho que a Luísa Mel, que é ativista, né, da causa animal, a Luísa Mel confronta os delegados lá na coletiva de imprensa
dizendo que não, que foi erro da polícia, e eles ficam tudo cabisbaixo. Por quê? Porque permitiram os delinquentes terem saído do Brasil. Sabia que foram eles, mas deixou eles irem passearem, fazer a turnê do crime, o passeio da Revolução da Regeneração e voltarem pro Brasil de cara deslavada, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse matado o cachorro, enquanto um Brasil inteiro se comovia, e eles achando normal. Não, só matei um cachorro. Eu só peguei um pedaço de pau e agredi e matei o cachorro. Por isso que eu tô chamando de turismo do crime. A turnê do crime. E a mesma delinquência extensiva à família que foi anuente pra vagabundagem deles. Pra vagabundagem dos filhos. Mas, enfim, ontem a Polícia Civil concluiu a investigação, os inquéritos agora seguem para o Poder Judiciário. No caso do Orelha, a polícia pediu a internação de um adolescente apontado como autor das agressões. E indicou 3 adultos por coação à testemunha. Você tá vendo aí a situação? Faz M, e aí os pais vão lá e dizem, não, você não pode dar depoimento, você não... Tem que ficar calado, ficar só ainda foram intimidar, porque acham que tem dinheiro, porque são de classe, são de boas condições, e resolveram intimidar as testemunhas. E não foram responsabilizar o filho. O filho ainda é o santo, o certo. Errado era o cão que estava vivo, né? Errado era o cão, talvez. Aí foi pedir a internação do adolescente. Já no episódio envolvendo o cachorro Caramelo, 4 adolescentes foram responsabilizados por maus tratos. A corporação não detalhou quantos jovens participaram de cada crime. A apuração foi conduzida pela Delegacia de Proteção Animal e pela Delegacia Especializada no atendimento de adolescentes em conflito com a lei, com apoio de uma força-tarefa estadual. Para esclarecer o caso Orelha, os investigadores analisaram mais de 1.000 horas de imagens de câmeras de segurança, ouviram 24 testemunhas e chegaram a investigar 8 adolescentes. As provas reunidas incluem imagens que permitem identificar roupas usadas no dia do crime, dados de geolocalização analisados com auxílio de um software internacional e contradições dos depoimentos colhidos ao longo da investigação. Segundo a Polícia Civil, um dos adolescentes deixou o condomínio na madrugada do crime, apesar de ter afirmado inicialmente que permaneceu no local. A versão foi desmentida por registro de câmeras e por testemunhas. No mesmo dia que os suspeitos foram identificados, o adolescente viajou para o exterior e retornou apenas após o fim, de janeiro, quando foi abordado no aeroporto. Na ocasião, o familiar tentou ocultar peças de vestuário que, segundo a polícia, teriam sido usadas no dia das agressões. O jovem admitiu que já possuía as roupas antes da viagem, contrariando a versão apresentada. E detalhe, o Léo Dias, que é aquele jornalista de entretenimento, ele acabou revelando, para você ver, a justiça não faz a parte dela e aí mostra a importância da imprensa nesses casos. Acabou que o Léo Dias revelou quem foi o responsável. E antecipou, colocou as fotos e mostrou quem foi. E para além disso, publicou um vídeo do suspeito voltando da cena do crime. Mostrou claramente aí passando, fez mais justiça do que meio mundo de polícia e justiça que era para estar empenhada nisso. Para quem não acompanhou essa confusão toda, o cão Orelha vivia há cerca de 10 anos na região da Praia Brava. Era cuidado de forma comunitária por moradores que se revezavam na alimentação e no acompanhamento do animal. Após desaparecer por 2 dias, ele foi encontrado gravemente ferido e, apesar do atendimento veterinário, acabou submetido à eutanásia devido à gravidade das lesões e ao sofrimento intenso. Agora, 13 horas mais 43 minutos, o programa Gás do Povo foi aprovado no Senado e deve virar lei. Quem fala agora desse assunto é a repórter Fabiola Altran. Aprovada no Senado a criação do Gás do Povo. O programa estabelece uma nova política para oferecer botijão gratuito ou com desconto a famílias de baixa renda. A iniciativa é do governo federal e agora segue para a sanção do presidente Lula. É uma medida provisória já em vigor, mas para se tornar lei precisava do aval do Congresso. O programa hoje já prevê um pagamento em dinheiro às famílias. Agora,
ganhou o nome de Gás do Povo e prevê a gratuidade do botijão nas revendas credenciadas, mas isso vai acontecer em 2 modalidades. Em dinheiro, vai corresponder a uma parcela de no mínimo metade do valor do botijão de 13 quilos. Já na modalidade gratuita, ele será entregue diretamente em uma revenda autorizada, mas limitada a um vínculo por família. O programa determina a prioridade para pessoas atingidas por desastres, mulheres vítimas de violência doméstica, indígenas e quilombolas. WhatsApp Redação Plus 85992649800. Redação Plus. O governo federal, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançam nesta quarta-feira o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A iniciativa prevê uma atuação coordenada e permanente entre os 3 poderes, com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. O acordo reconhece que a violência contra mulheres no país figura como uma crise estrutural que não pode ser enfrentada por ações isoladas. Será lançada ainda uma campanha orientada pelo conceito Todos Juntos, por Todas, convocando toda a sociedade a assumir um papel ativo no enfrentamento à violência. Dentre os objetivos do pacto está acelerar o cumprimento de medidas protetivas, fortalecer as redes de enfrentamento à violência em todo o território nacional, ampliar ações educativas e responsabilizar agressores, combatendo a impunidade. O acordo prevê compromissos voltados à transformação da cultura institucional dos 3 poderes, a promoção da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, o enfrentamento do machismo estrutural e a incorporação de resposta a novos desafios, como a violência digital contra mulheres. A estratégia inclui ainda o site todosportodas.br, que vai reunir informações sobre o pacto, divulgar ações previstas, apresentar canais de denúncia e políticas públicas de proteção às mulheres, além de estimular o engajamento de instituições públicas, empresas privadas e da sociedade civil. A plataforma vai disponibilizar um guia para download com informações sobre os diferentes tipos de violência, políticas de enfrentamento e orientações práticas para uma comunicação responsável, alinhada ao compromisso de salvar vidas. 13h46, e no começo da semana entraram em vigor as novas regras de segurança do Pix definidas pelo Banco Central, com foco na recuperação mais rápida dos valores transferidos de forma indevida. Foram reforçados os mecanismos de combate a golpes, fraudes e casos de coerção. A principal novidade é a atualização do mecanismo especial de devolução, que passa a permitir o acompanhamento mais eficiente do caminho do dinheiro. Os recursos serão rastreados mesmo quando são rapidamente transferidos para outras contas, prática comum em crimes financeiros. Com o novo modelo, a expectativa do Banco Central é aumentar significativamente a taxa de recuperação dos valores e reduzir o sucesso das fraudes. Especialistas estimam que as mudanças podem diminuir em até 40% os golpes considerados bem-sucedidos. Outra frente importante é o reforço da integração entre bancos, instituições de pagamento e órgãos de segurança, além da ampliação do uso do autoatendimento nos aplicativos, o que torna a contestação mais simples e rápida para o usuário. O BC esclarece que o MED só deve ser acionado em caso de fraude, suspeita de fraude ou erro operacional das instituições financeiras. A ferramenta não pode ser usada no caso de PIX a destinatários errados digitados pelo usuário. Em outubro, o Banco Central havia determinado que todas as instituições financeiras oferecessem o MED por meio de um botão de contestação em seus aplicativos. A medida preparou o sistema para a adoção das novas regras. Ainda falando em dinheiro, a partir desta semana, os correntistas podem pedir a portabilidade de crédito via Open Finance, com a transferência de empréstimos entre instituições financeiras de forma totalmente digital, diretamente pelo aplicativo dos bancos. Lançada dias após o Open Finance completar 5 anos, a novidade marca um novo passo na ampliação da concorrência no mercado de crédito. Fora do ambiente do Open Finance, a portabilidade de crédito costuma levar de 20 a 25 dias. Com a nova funcionalidade, o consumidor ganha mais agilidade, transparência e poder de escolha na hora de renegociar os seus empréstimos. Nesta fase inicial, o serviço está disponível apenas para operações de crédito pessoal sem consignação, conhecido como crédito clean.
A expectativa é de que gradualmente outras modalidades sejam incorporadas ao sistema, ampliando o alcance da funcionalidade. Em entrevista concedida ontem, a presidente executiva da Associação Open Finance Brasil, Ana Carla Abrão, classificou o lançamento como um marco para o ecossistema financeiro. Segundo ela, o objetivo é tornar o mercado mais transparente, comparável e acessível para o consumidor. A ideia é chegar ao crédito imobiliário, ou seja, abarcar o mercado de uma maneira muito ampla do ponto de vista de portabilidade, explicou Abrão. De acordo com o cronograma atual, a portabilidade do consignado do INSS deve entrar em operação a partir de novembro de 2026. 1h49 agora em Santa Quitéria. Redação Plus. A notícia no momento certo, em que o fato merece destaque. E a bandeira verde continua, né? A conta de luz continua sem cobrança de taxa extra nesse mês de fevereiro. Matéria agora com a Milena Abreu. Boa notícia para o consumidor. A conta de luz vai continuar sem cobrança de taxa extra neste mês de fevereiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, acionou a bandeira tarifária verde neste segundo mês de 2026, ou seja, o consumidor não vai pagar valores a mais a cada 100 kWh que consome para cobrir custos da geração, transmissão e distribuição de energia, como costuma acontecer em períodos em que a geração de energia pelas hidrelétricas não é favorável e é preciso acionar as termoelétricas para atender a demanda. De acordo com a ANEEL, de modo geral, as chuvas foram mais favoráveis nos últimos 15 dias de janeiro, havendo uma recuperação do nível dos reservatórios das usinas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Desta forma, não vai ser necessário acionar as termoelétricas. No entanto, a agência reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica, especialmente porque a economia de energia contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo. Redação Plus, as notícias que marcam o seu dia a dia. 13h51 e uma multidão corre em direção ao único ponto em um supermercado com cestas nas mãos. Os clientes são atraídos por uma promoção incomum. Pacote de macarrão instantâneo à venda por 1 centavo. Você não ouviu errado. Miojo por 1 centavo. Essa cena foi registrada na reinauguração de uma loja de um supermercado atacarejo que aconteceu na última quinta-feira na cidade de Açu, em Rio Grande do Norte. As imagens viralizaram nas redes sociais. Segundo a rede de atacadistas, 1.000 unidades foram disponibilizadas e se esgotaram em cerca de 4 minutos. Apesar do tumulto, ninguém se machucou. De acordo com a rede, outras promoções foram realizadas ao longo do dia com produtos oferecidos a 1 centavo ou 99 centavos. A empresa afirmou que sempre repete ações do tipo nas inaugurações de suas lojas. Mas, rapaz, já pensou essa folia aí, essa festa, meu povo? O miojo a 1 centavo. Promoção é daqui que não ia aproveitar. Capaz até eu me arriscava de pegar um negócio desse. 13h52 agora. E saiu hoje pesquisa do governo do Ceará, divulgada pelo Instituto Real Time Big Data. O governador Eumano de Freitas e o ex-ministro Ciro Gomes estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo do estado, conforme pesquisa de intenção de voto feita pelo Instituto e divulgada hoje pela CNN. Ao todo foram testados 4 cenários e em 2 deles Eumano lidera com folga contra Roberto Cláudio, porém nos cenários com Ciro, o governador e o ex-ministro aparecem tecnicamente empatados. Cenário 1 é Eumano de Freitas com 41%, Ciro Gomes com 38%, Eduardo Girão 15%, Jair Pereira 1%, brancos e nulos 3%, não sabe, não respondeu 2%. No cenário 2 é Eumano com 44%, Roberto Cláudio com 26%, Eduardo Girão com 16%, Jair Pereira 1%. Brancos e nulos 5%, não sabe, não respondeu 8%. No cenário 3 é Eumano com 44%, Ciro Gomes com 44%, brancos e nulos 6%, não sabe, não respondeu 6%. No cenário 4, Roberto Cláudio com 32%, Eumano com 48%, brancos e nulos 11%, não sabe, não respondeu 9%. A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores do Ceará presencialmente entre os dias 2 e 3 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos,
e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio Instituto e está registrada no TSE sob o protocolo BR 05180/2026. Daqui a pouquinho a gente tem o Tarde Plus com Mano Costa, muita alegria, música boa, diversão para você estar aqui com a gente na 106.5. 3 policiais militares e um perito criminal foram presos em uma operação da Polícia Civil do Ceará nesta terça-feira contra uma organização criminosa especializada em fraudes em concursos. Entre os certames que teriam sido fraudados pelo grupo criminoso está o concurso para oficial investigador da Polícia Civil do Ceará, que teve provas aplicadas em agosto do ano passado. 8 suspeitos de integrar a organização criminosa foram presos, sendo 5 por força de mandado de prisão e 3 presos em flagrante. O sargento da Polícia Militar de Pernambuco, Matias Moreira Neto, e o agente de Medicina Legal de Pernambuco, Sátiro Furtado Leite Neto, que atuava como perito criminal da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, foram presos por força de mandados de prisão e afastados dos cargos públicos por decisão judicial. Também foram cumpridos mandados de prisão contra Josiana Kelly do Nascimento, Washington Luiz da Silva Júnior e Neilton Medrado Moura. A investigação foi realizada pela DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, com apoio dos departamentos da Polícia Civil do Ceará, de Repressão ao Crime Organizado e de Inteligência Policial, além da colaboração da Polícia Civil de Pernambuco. Ainda falando de segurança, o estado do Ceará traçou uma meta de redução de homicídios em 7,5% para esse ano. Foi divulgado ontem pelo governador Eumano de Freitas durante o evento de premiação do ciclo de 2025 do Sistema de Metas Integradas da Segurança Pública. A meta do governo para 2025 era a redução de homicídios em 11%, o que não foi alcançado. O estado terminou o ano passado com uma queda de 7,7% no índice. Na medida em que você reduz, é claro que você agora vai tentar, em 2026, reduzir a partir de um percentual que já foi reduzido em 2025. Então o desafio é maior. Se eu não me engano, nós estabelecemos uma meta de 7,5%. O governador explicou que a meta tem de ser possível de ser alcançada. É muito importante que a meta nem seja subestimada para facilmente se chegar à meta, mas também que não seja uma meta impossível de ser alcançada, acrescentou. Dados parciais da SSPDS indicam que o mês de janeiro de 2026 deve terminar com menos de 200 homicídios no estado. Os dados consolidados ainda não foram divulgados. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Sabe aquela negociação do José Herrera saindo do Fortaleza para o RB Bragantino? Pois é, essa negociação ela foi fechada em 25 milhões de reais. O Fortaleza solicitou ao Argentino Júnior, clube que revelou o José Herrera, que o time argentino abrisse mão do que tinha direito a receber dessa negociação. Porém, o clube argentino, obviamente, não aceitou esse modelo e ficou com o valor da negociação da venda do José Herrera do Fortaleza para o RB Bragantino. Ou seja, dessa negociação, o Fortaleza recebeu 17,5 milhões de reais, o que corresponde a 70% do valor, que é o que o Fortaleza tem direito. Já o Argentino Júnior ficou com 7,5 milhões de reais da ida do José Herrera para o RB Bragantino. Ainda falando de Fortaleza e dessa negociação, o Fortaleza tinha o interesse de contar com o atacante uruguaio Nacho La Quintana, que pertence ao RB Bragantino. Mas vou explicar por quê. Nessa negociação da venda do José Herrera do Fortaleza para o RB Bragantino, ficou acertado que o Fortaleza tomaria um jogador do RB Bragantino por empréstimo até o final do ano, a escolha do Fortaleza. E o Fortaleza tinha o interesse no Nacho La Quintana, mas o Nacho La Quintana não vem para o Fortaleza. Isso porque o RB Bragantino emprestou o atacante uruguaio ao Huesca da Espanha. Ainda falando de Fortaleza, o presidente do Conselho de Administração do Fortaleza SAF, o Bruno Ascioli, ele concedeu entrevista para a TV Leão. E nessa entrevista ele comentou sobre o processo de contratações do Fortaleza. Existe um anseio muito grande por contratações agora, né? De posições que nós estamos muito carentes no nosso elenco. Mas a gente priorizou primeiro as saídas dos jogadores. Como é que eu ia trazer folha nova, novas despesas, sem conseguir sair
aqueles jogadores que não iam ser aproveitados por diversos motivos, alguns por motivos técnicos, outros por motivo de custo mesmo, que a gente não conseguia manter. Então, não existe assim se pedir paciência à torcida. O que existe é a gente saber que tem um trabalho sendo feito, muito bem estudado, muito bem estruturado, para que esse clube mantenha-se viável. E no domingo vamos ter Clássico Rei. Ceará e Fortaleza se enfrentam pela terceira e última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense Série A. E os clubes, Vovô e Leão, acertaram que durante todo o ano, em todos os Clássicos Reis, a renda do jogo será dividida meio a meio para os clubes. O intuito é promover um equilíbrio financeiro para os dois times. Então, uma notícia boa, tanto para o Ceará como para o Fortaleza, que chegaram a esse acordo e vão dividir em 50% o valor da renda dos Clássicos Reis. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Plus FM, agora 2 da tarde em ponto. Eu fecho o programa de hoje com a notícia importante. O governo do estado informa que a lista dos beneficiados com Vale Gás já está liberada, né? Se você ainda não conferiu, seu nome está na lista, você pode acessar no site da SPS, da Secretaria da Proteção Social. Já está aberta a consulta ao novo lote do Vale Gás. Lá no site você encontra um banner para verificar se tem direito, coloca o NIS e é informado da sua situação. Não há lista geral de beneficiários, a consulta é individual. Você... lembrando que para receber o Vale Gás Social, a família tem que estar inscrita no CAD único, com renda individual de até R$ 273, ter atualizado o cadastro nos últimos 24 meses, não está com Bolsa Família bloqueado ou suspenso e não recebeu o auxílio de gás do governo federal. Lembrando que amanhã a gente traz mais detalhes sobre esse assunto do Vale Gás aqui no programa. Terminando por aqui o Redação Plus de hoje, eu desejo para você um bom restante de tarde, uma maravilhosa quarta-feira. Eu volto amanhã 12h30, para mais encontro da informação aqui na sua Plus FM. Na sequência está chegando o Tarde Plus com Mano Costa, mais notícias no cn7.com.br, 6 da noite, Mara Rodrigues no Tô de Olho. Vamos pra frente? Boa tarde, Santa Quitéria, se cuide, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, forte abraço.